Olá, amados! Como vocês estão, povo de Deus, gente querida? Aqui é a missionária Meine Avelino a serviço do Rei Jesus e você está no canal Sementes de Vida. Nós vamos falar hoje sobre um grande ato de amor e fé que Jesus fez por nós e que está descrito no livro do profeta Isaías. Mas antes de lermos o relato registrado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, nós iremos ler também alguns trechos do Novo Testamento, onde fala do encontro de Filipe com um eunuco. Ambos os textos, tanto do Antigo Testamento como Isaías capítulo 53 e Atos capítulo 8, versículo 26 do Novo Testamento, são correlatos. Isto prova que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. O que foi predito no Antigo Testamento em linguagem figurada ou literal, vemos verdadeiramente se cumprindo no Novo Testamento. E se você quiser descobrir qual a correlação destes textos, ou seja, a aplicação pessoal da palavra de Deus para a sua vida através dessas passagens, então vem comigo. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A título de informação, eu gostaria de lhe dizer que este Filipe, que teve um encontro com o eunuco, ele não é o Filipe, o apóstolo de Jesus, né? O apóstolo de Jesus, ele era de Betsaida, na Galileia. Há muitas e muitas passagens falando sobre o Filipe, o apóstolo. Podemos citar aqui Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas 6, 14, João capítulo 1, dos versos 43 ao 46, Evangelho de João também, capítulo 6, versos 5 e 6, e também capítulo 14, versículo 8. São algumas das passagens onde nos mostram o chamado de Filipe, onde nos mostra o diálogo de Filipe com Jesus. Mas este Filipe, que encontrou-se aqui com o eunuco dessa passagem de Atos, ele é o Filipe diácono, o Filipe que tornou-se o evangelista, o mesmo Filipe que teve um diálogo com Simão Mago e o repreendeu. No capítulo 6 do livro de Atos é narrada a instituição dos diáconos. E o Filipe, o qual nós estamos nos referindo, que teve um encontro com o eunuco, ele era um dos 7 diáconos escolhidos e indicados pelo povo por ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, juntamente com Estevão, com Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes homens, eles foram os 7 diáconos escolhidos para auxiliar os discípulos, auxiliar os apóstolos, justamente na questão da distribuição diária dos alimentos às viúvas cristãs de origem grega, dentre outras pessoas, para que os apóstolos, eles pudessem ficar perseverando na oração e no ministério da palavra. Eles precisavam de auxílio para dar continuidade a este importante negócio, essa importante tarefa em estar auxiliando a comunidade. A palavra diácono, do grego, significa ministro, servo, ajudante. No contexto bíblico, um diácono é um líder na igreja, responsável por auxiliar os presbíteros no serviço e no governo da congregação, cuidar dos pobres, dos necessitados, ser encarregado da distribuição de recursos, atendendo às necessidades da comunidade, auxiliar no apoio aos líderes espirituais no governo da igreja, realizar tarefas administrativas. E eu não sei se você sabia, mas
Mas Jesus, ele é tido como um bom diácono, porque ele cuidou dos outros, mostrando um exemplo de serviço e amor, e um amor imensurável. Glória a Deus por isso. Estevão, um dos 7 diáconos, homem cheio do Espírito Santo, que pregava a Cristo com ousadia, intrepidez, unção, ele foi morto, perseguido, apedrejado, tornando-se o primeiro mártir da igreja primitiva. E após a morte de Estevão, Filipe, ele desce à cidade de Samaria e começa a pregar a Cristo ali. Então, Filipe, na verdade, ele foi além da sua função como diácono. Ele, como discípulo de Cristo, ele ampliou com a ajuda do Espírito Santo mais ainda seu ministério, tornando-se um grande evangelista por seu zelo missionário e amor pelas almas. Ditas estas considerações, fazendo menção do texto anteriormente lido por nós em Atos capítulo 8, versículo 26, nós sabemos que Filipe, não o apóstolo e sim o diácono, o evangelista, ele, por orientação do anjo do Senhor, ele levanta-se e vai para a banda do sul e desce de Jerusalém para Gaza, porque foi assim que ele foi instruído a fazer pelo anjo. Por quê? Porque Deus havia marcado o encontro com alguém e Filipe seria este instrumento, aleluia, para transmitir a poderosa palavra do Senhor. Você sabia que Deus, ele marca encontro com você? Você sabia que não é à toa que você está aqui ouvindo essa palavra, está aqui sintonizado nesse canal? É justamente porque Deus quer falar o seu coração. E ele tem uma palavra poderosa para ministrar a você. Glória a Deus. Então, Filipe, em obediência, ele se encontra com um homem etíope, que era eunuco, mordomo-mor de Candace. Nós precisamos explicar o que é que significa isso. Etíope é uma palavra que tem sua origem do grego, que significa quem tem a face queimada do sol. Por isso, o vocábulo etíope era usado para referir-se às pessoas de pele escura. Filipe, o evangelista, encontra-se com esse etíope, também era eunuco. Era um homem da Etiópia que era eunuco. E o que é eunuco? A palavra eunuco, normalmente, ela vem carregada com o significado de guardião castrado, de um harém, local da casa reservado às esposas e odaliscas do rei. Nesse contexto aqui, provavelmente sim, muito provavelmente esse eunuco, ele era castrado, porque ele era um alto funcionário, ele era um mordomo-chefe, um mordomo-mor, ou seja, um alto funcionário da corte da rainha da Etiópia, a rainha Candace. Ele era encarregado de todos os tesouros dela. E no hebraico, a palavra seras, que significa eunuco, ela é traduzida como funcionário, como servidor. Então, ele era um homem que estava a serviço da rainha, tinha um alto posto e provavelmente, sim, muito provavelmente, ele era castrado, até mesmo porque o texto usa a palavra eunuco, porque há eunucos que se fizeram assim, ou seja, desejaram estar castos para melhor servir e se dedicar à sua função. Outros eunucos, eles já nasceram com essa deficiência de procriação e outros foram realmente amputados os órgãos para que eles pudessem estar servindo ali sem ter o intuito de tocar em mulheres, para uma questão de proteção do próprio harém do rei ou da própria rainha que estava em contato com aqueles homens. Eu estou trazendo essas informações aqui para que você possa ter um maior conhecimento das escrituras, para que você seja esclarecido a respeito daquilo que você está lendo, o vocabulário bíblico, o contexto bíblico. Mas o mais importante não é que esse homem era moreno ou que esse homem ele era eunuco. O mais importante é que este homem era temente a Deus, porque ele viajou para Jerusalém para adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E você tem adorado a quem? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Você verdadeiramente tem levantado mãos santas, sem ira, sem contenda, sem animosidade, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus? Você o tem reconhecido como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem prestado um culto racional a Deus, ou seja, consciente de que Ele é tremendo, maravilhoso, que Ele é seu Pai, que Ele quer se relacionar com você? Você tem adorado a quem? Porque tem muitas pessoas que adoram o que não é para ser adorado, porque quem é para ser adorado é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E era justamente isso que esse eunuco estava lendo, a passagem do profeta Isaías. Ele estava lendo justamente o que estava escrito a respeito do Messias, que haveria de morrer, de padecer numa cruz por nós, pelos nossos pecados. E isso, na verdade, já havia se cumprido, porque Jesus já havia sido morto e já havia sido ressuscitado ao terceiro dia. Nós estamos aqui falando a respeito de um texto em que Jesus já havia aparecido para os discípulos e já havia sim
sim dado a ordem para eles evangelizarem. Eles estavam trabalhando em prol do reino de Deus. Deus está contemplando a sua vida. Ele se importa por quais caminhos você está andando, porque ele viu o caminho, a trajetória, o percurso que este homem estava, onde ele estava passando, por onde ele ia passar e o que ele tinha ido fazer. Aleluia! Deus sonda você, Deus conhece os seus pensamentos, as intenções do seu coração. Deus sabe da sua caminhada, se está sendo árduo, se está sendo difícil, por onde você tem andado, tem passado. Ele está ali contemplando e ele coloca pessoas de Deus no seu caminho para dizer que ele quer sim ter um encontro verdadeiro contigo. E se ele já teve esse encontro com você, ele quer que você permaneça, que você persevere na fé de Cristo Jesus. O eunuco, ele compreendeu a mensagem do evangelho após Filipe ter falado para ele. E aí nós vamos ver o que acontece depois. Mas o que é que exatamente o eunuco estava lendo lá no livro do profeta Isaías? Atos capítulo 8, versículo 32, na tradução King James, nos diz: o eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. O texto estava se referindo a Jesus em sua morte e morte de cruz. Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das escrituras, pregou-lhe o evangelho, Jesus. Esse texto do profeta Isaías nos fala que Jesus, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado, mas Jesus não abriu a sua boca. Assim como um cordeiro que é levado ao matadouro não abre a sua boca, Jesus permaneceu mudo à presença dos seus tosqueadores, ou seja, dos seus malfeitores. Ele não expressou nenhuma palavra. E Jesus, ele era um homem, como diz o profeta Isaías, que ele não tinha nenhuma beleza, ele não tinha nenhuma formosura para que fosse desejado. Porque na verdade ele não ia ter nenhum atrativo físico, porque o que importa para Deus é contemplar o caráter, a santidade, a obediência de cada um de nós, e não, primeiramente, a nossa condição social, nem a nossa beleza física. O profeta Isaías continua dizendo no versículo 3 que Jesus, ele foi desprezado, ele era indigno, ele era rejeitado, que Israel não aceitou a Cristo. Ele seria odiado pelo seu próprio povo, pelos dirigentes da nação. E Jesus era um homem de dores. Ele experimentou muito sofrimento. Ele caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto. Ele foi menosprezado. Não foi-lhe dado a importância devida que ele merecia. Mas nas suas dores, que nossas próprias enfermidades, ele estava carregando em seu seio. Foi sobre o seu corpo que ele levou as nossas doenças. E nós o julgávamos por culpado e castigado por Deus. Disse o profeta Isaías, falando do povo israelita, que havia condenado Jesus. Isso não havia nem acontecido ainda, mas ele estava profetizando, dizendo que pela mão de Deus, Jesus foi ferido e torturado. Sim, amados, porque o que aconteceu com Jesus era exatamente a vontade de Deus. Porque somente através daquele sacrifício que Deus poderia nos reconciliar com Ele, somente através do sacrifício de Jesus é que nós poderíamos ter paz com Deus. E de fato, Jesus foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu todo sobre Ele. É através das suas feridas que nós fomos curados. Deus tem cura física para nós. Ele conquistou isso na cruz. Por isso é tão importante que nós oremos pela cura física, que nós oremos uns pelos outros, que nós oremos pelo nosso corpo, porque Deus tem poder para nos sarar, para nos curar. E em verdade, todos nós estávamos como ovelhas perdidas, andando errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho e Deus fez recair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Jesus, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi injustamente condenado. Ele jamais cometeu nenhuma injustiça. Houve qualquer engano ou inverdade em sua boca. Mas foi propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor tenha feito uma oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. E Jesus, depois do sofrimento, ele pôde contemplar o resultado da sua obra, o empenho da sua alma. E sabe qual foi o resultado da sua obra? É que através do propósito cumprido na cruz, ele trouxe vida a cada um de nós. Ele trouxe perdão, ele trouxe salvação a todo aquele que nele crê. Por isso, ele ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O profeta Isaías, no versículo
versículo 11 diz: o meu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes. Ou seja, Deus iria recompensar, retribuir o sacrifício de Jesus. Ele dividirá os despojos entre as multidões. Somos nós, aqueles que crerem, perseverarem até o fim, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. As últimas palavras de Jesus na cruz era Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele disse: está consumado. Tetelestai. O propósito de Deus havia sido consumado naquela cruz. O sofrimento de Jesus foi tremendo. O seu amor por nós, o seu amor não desistiu de nós. Jesus não desistiu, mesmo sabendo que ia ser muito duro, muito árduo o que ele havia de passar. Ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi torturado verdadeiramente, sem merecer. Mas era propósito de Deus. O amor de Deus por nós foi e é tão imenso que foi capaz de dar o seu único filho, justo pelo injusto. Deus, ele é um pai que ama tanto, tanto, mas tanto a cada um de nós. E ama Jesus também. Para ele, Deus, ter visto o seu filho amado, porque é filho amado, ali naquela cruz, padecendo. Imagine. Mas era necessário e Deus sabia disso. Valorize porque ele se entregou por amor a mim e a você. Esse amor é imensurável. Valorize. Cumpra o propósito de Deus aqui nessa terra. Seja instrumento do Senhor, servo do Senhor. Pratique o bem. Se afaste do mal. Tenha zelo pela sua vida. Valorize a sua vida porque Jesus já a valorizou. Não se menospreze, não se vitimize, não se rebaixe. Seja humilde, se quebrante diante do Senhor. E aprenda também a pedir perdão e liberar perdão. A maior marca de um discípulo de Jesus é o amor. O amor, ele transforma. O amor, ele muda vidas, pessoas, situações. O amor é poderoso. O amor e a fé juntos, em obediência à palavra de Deus, é muito mais forte do que qualquer exército que tenha as mais poderosas armas bélicas, porque Deus é que justifica o seu povo através do sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. É Deus quem nos justifica. É Deus que peleja por nós as nossas guerras. É Deus que está lhe dando vitória, que está entrando com providência nesta causa que você tem pedido a Ele. Porque Ele não enviou o seu único filho para que o seu filho tivesse um povo derrotado. Não. Nós somos mais do que vencedores. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Nas agruras dessa vida, em âmbito material, espiritual, emocional, financeiro, Deus quer que nós sejamos mais do que vencedores, prósperos. Ele nos deu ferramentas, armaduras de Deus para guerrear a oração, o jejum, e nós vamos vencer por intermédio de Jesus, que já conquistou e venceu por nós na cruz. Amém? O eunuco, após entender a mensagem da cruz de Cristo, do evangelho de Jesus, ele pediu a Filipe para ser batizado. E Filipe o batizou em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Que maravilha! E a importância, a relevância deste ato, deste encontro de Filipe com o eunuco, demonstra a inclusão de línguas, povos e nações no plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo. Então saiba que você está inserido neste plano da salvação. Deus lhe ama, Deus o quer, Deus lhe chama. Aleluia! Você é importante para o Senhor, tão importante que Jesus morreu por mim e por ti. Você está compreendendo essa mensagem de Deus para você? Você entendeu o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo na cruz por nós, para que pudéssemos sermos libertos do jugo do pecado, tendo os nossos pecados perdoados, sendo reconciliados com Deus por intermédio de Cristo? Se você compreendeu isso e também deseja dizer a Jesus que o recebe no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer corresponder a esse amor, porque é um amor tão imensurável, tão tremendo, tão grande, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha isso, de tal maneira, é imensurável. Palavras não conseguem mensurar, não conseguem explicar o tamanho, a profundidade, a largura, a altura, aleluia, do amor de Deus por mim e por ti. Não despreze esse amor. Vem para Jesus. Deixe que Ele multiplique sobre você os cuidados dele, o zelo, a proteção, o perdão, a libertação. Porque o amor de Deus, ele foi semeado. Aleluia. Ele foi semeado e aquilo que é
semeado pode ser multiplicado. Semeie com Cristo também gratidão, respeito, humildade, amizade. Glória a Deus. Jesus se entregou naquela cruz por você. E você pode fazer a entrega da sua vida a Ele? Ele não está pedindo para que você faça sacrifícios, penitências. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo que você faça uma entrega de um coração quebrantado na presença dele, de forma sincera, que queira viver a sua palavra de forma digna, honrar o seu evangelho. Você também pode ser seu discípulo, sua discípula. Ele pode continuar multiplicando o amor dele através de você, através de mim, porque nós somos luz e sal desta terra, porque nós somos suas testemunhas, nós somos seus instrumentos, aleluia, para levar a sua paz e as boas novas da salvação a todos, sem acepção de pessoas, para que eles ouçam a voz do Senhor e creiam, e crendo confessem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor de suas vidas, é o Salvador, aleluia, porque todo aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Senhor e o Senhor da sua vida, será salvo, alcançado, aleluia, protegido por Deus, para viver uma vida plena com Cristo, aqui no porvir. Paizinho santo e amado, eu glorifico e enalteço o teu nome. Te agradeço, Jesus, por esta oportunidade, Senhor, de falar do teu amor, do teu imenso amor. A Deus, Senhor, semeou em sofrimentos, em lágrimas, em humilhação, mas o fruto deste amor, Senhor, aleluia, nos trouxe salvação, nos trouxe plena paz e santo gozo, Senhor. Nos trouxe, Jesus querido, esperança. É por isso, Pai, crendo nas tuas promessas, crendo na tua palavra, crendo em ti, que tu és o verbo vivo, é que eu apresento, Senhor, esta pessoa que está ouvindo este vídeo, este canal nesse momento, Pai. Jesus querido, recebe-a, Senhor, o teu filho, recebe esta entrega verdadeira, voluntária, Senhor, consciente de que o Senhor é Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem poder para perdoar pecados, que Jesus é o libertador, que Jesus é o Salvador, e Ele, tão somente Ele é suficientemente capaz de nos reconciliar com Deus. Ele é o mediador da nova e eterna aliança, através do sangue derramado na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados, e por isso, Pai, nós podemos dizer que somos livres do jugo do pecado. Aleluia! Nós não somos mais dominados pelo pecado, Senhor, porque nós seguimos a Ti, porque o Teu Espírito Santo nos fortalece. E esta pessoa, Pai, que está fazendo essa entrega, sua vida a Ti, reconhecendo que um dia, Senhor, o Senhor se entregou por ela, por tanto amor, um amor imensurável, incomparável, admirável, inexplicável. Oh, Jesus, escreve o nome desta vida preciosa, Senhor, que se entrega para Ti hoje. Escreve o nome dela no livro da vida. Aleluia! Que está no céu. Aleluia! E o Senhor, naquele grande dia, Senhor, nos chamará para junto de Ti e eternamente estaremos contigo, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e nós enxergamos as maravilhas da Tua lei. E nós sabemos e não temos dúvidas, ó Deus, que Tu és o Cristo, o Redentor, o Messias que veio e que há de vir. Glória a Deus. Assim como o apóstolo Pedro no seu discurso, Pai, no dia de Pentecostes, ele afirmou, Senhor, sabiam todos, dizendo que saibam todos, pois com certeza toda a casa de Israel saiba que a esse Jesus, a quem eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Este foi o recado, esta foi a mensagem de Pedro, um judeu que andou com Jesus, que era imperfeito este Pedro, que negou a Jesus, mas se tornou um grande apóstolo, pregando o evangelho da paz. Embora ele sendo perseguido, ameaçado e morto, mas ele não negou a sua fé, ele não negou a Jesus, depois que verdadeiramente ele se converteu, porque ele negou antes, mas quando ele sentiu esse grande amor, quando ele soube que Jesus havia ressuscitado e que tinha dito, vai e diz aos meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo, aleluia, que eu vou ter com eles, aleluia. Quando Pedro soube dessa notícia da ressurreição de Jesus, Pedro encheu-se de alegria e viu o quanto Deus o amava por ter perdoado a sua negação a Ele. Ah, Jesus, quantas vezes nós te negamos com nossos pensamentos, com nossos atos, com nossas palavras, mas estamos
aqui, Senhor, com o coração quebrantado, arrependido e dizendo: aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e nos guarda e nos proteja, Senhor. Aleluia. Deus, salva os nossos familiares, Senhor. Chega na vida daqueles que estão doentes espiritualmente, que estão, Senhor, sem rumo, sem direção, sem esperança, sem fé. Meu Deus, faz uma transformação de vida, dá uma diretriz, dá um alento, dá mais que um alento, dá um objetivo de vida, uma missão, aleluia, de desejar estar contigo, te servindo, aleluia, porque esse é o verdadeiro propósito das nossas vidas, adorar a ti, Senhor. Aquele eunuco foi para adorar e ele nem compreendia direito as escrituras, como tem pessoas aqui que compreenderam hoje, aleluia, o significado daquela cruz, do Senhor ter morrido por nós e pela eficácia poderosa daquele ato de nos reconciliar com Deus, pela fé. Obrigado, Jesus. Obrigada por essas vidas preciosas, amadas por ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos meditando na tua palavra, Pai. Guarda-nos, ó Deus. Chega na vida daqueles que estão enfermos fisicamente falando. Toca, Senhor, com teu poder. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos, aprisionados em vícios também. Aqueles que estão em depressão, que o Senhor venha, Pai, dando alegria, ó Deus, dando renovo para a glória do teu santo nome. Colocamos as nossas causas em tuas mãos, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos negócios, tudo que nos diz respeito, Senhor, leve a bom termo, Pai. Ó Senhor, edifica mais e mais a vida desta pessoa que está aí ouvindo, que ficou até o fim, Senhor, esperando, Senhor, esta oração, ansiando por uma mudança em sua vida, seja em que área for, em todas as áreas, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor provou o teu amor e o teu poder. Todo o poder há no céu e na terra foi dado a ti. Tu és o Todo-Poderoso. Tu reinas e governas e controlas, ó Pai. Tu estás no controle. Ainda que muitas vezes haja permissão de determinadas coisas acontecerem neste mundo por causa do próprio homem que dá lugar ao inimigo, porque de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Mas ainda assim, o Senhor derrama das tuas misericórdias e nos ajuda, porque enquanto há vida, há esperança. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, esta vida que se entregou para ti, cada um que está escutando esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, faz maravilhas. Amém. Oh, amados, eu sei que a oração ficou longa, mas é tão maravilhoso falar com Jesus. E você é bem-aventurado porque ficou até o fim. Glória a Deus por isso. Então compartilha este vídeo. Seja um semeador, um instrumento de Deus. Multiplique essa semente, multiplique esse amor. Mande aí para 7 pessoas, para 7 grupos. 7 é o número da perfeição. Então envie para que outras vidas sejam alcançadas com essa palavra do Evangelho de Cristo, que é amor, que liberta, que tem poder. Até o próximo. Um beijo no seu coração. Cheiro, Shell. Fui!